Voltamos com a terceira e última parte do nosso Esporte Alternativa desta terça-feira, hoje, dia 21 de maio. Bom, a equipe do Motoclube, depois daquela troletada que tomou em Cametá por 4-1, uma goleada realmente humilhante, mas que tem condições agora de reverter esse quadro dentro do Nhozinho Santos. E a gente vai falar aí, a Miriam vai falar a respeito dessa situação. É muito importante a presença da torcida neste final de semana para empurrar a equipe buscando, então, se não a liderança, né, mas pelo menos as duas primeiras posições ocupadas pelos maranhenses, como estava sendo ocupada pelo Moto, antes da derrota em Cametá e antes também da vitória do Maranhão em cima da equipe do Águia de Marabá, que vai ser justamente a adversária, né, a equipe adversária do Motoclube nesse final de semana no Nhozinho Santos, hein, galera? Vamos então, Miriam, a situação, Miriam de Souza, da equipe do Motoclube para esta partida, mais uma vez enfrentando uma equipe paraense, desta feita em casa, querida. Voltamos Solon Vieira para lembrar que no último domingo, o Motoclube enfrentou uma dura derrota para o Cametá, no Pará, que resultou em uma queda significativa na tabela de classificação do Grupo A2 da Série D do Brasileirão 2024. A derrota culminou na perda da liderança, já abalada no sábado anterior com a goleada do Max sobre o Águia de Marabá. Agora, o Moto ocupa a quarta posição, atrás do Tocantinópolis e do Fluminense do Piauí, que tem os mesmos 7 pontos, mas superam o clube maranhense nos critérios de desempate. A atuação do time rubro-negro foi decepcionante, especialmente no primeiro tempo contra os paraenses, quando o Motoclube controlou a posse de bola, mas pouco ameaçou o gol adversário. O meia Jorge, que já vinha sendo criticado por atuações apagadas, novamente teve um desempenho tímido, sem conseguir criar oportunidades significativas para o ataque do time. No segundo tempo, Jorge mostrou um pouco mais de iniciativa, mas ainda insuficiente para mudar o panorama da partida. O técnico apostou em 3 novidades para este jogo: uma alteração tática com o zagueiro Vitão atuando como lateral direito, posição em que já havia jogado no último confronto contra o Maranhão. Além disso, Iago Ramon voltou ao time titular na zaga, e Lucas Santa Helena formou a dupla de volantes com Rômulo Ferreira. A delegação rubro-negra retornou a São Luís e já se reapresenta hoje, terça-feira, no CT Pereira dos Santos. O objetivo é claro: buscar a reabilitação no próximo confronto contra o Águia de Marabá, marcado para o domingo, dia 26, às 18 horas, no Estádio Municipal Nhozinho Santos. Uma vitória é crucial para o Motoclube alcançar os 10 pontos e assegurar sua posição na zona de classificação para a próxima fase do campeonato. A presença da torcida será vital neste momento decisivo. O apoio dos torcedores em Vila Passos pode ser o diferencial para empurrar o time de volta à liderança do grupo. A expectativa é que a equipe rubro-negra consiga se recompor e mostrar um futebol mais consistente, evitando assim novos tropeços que possam comprometer a campanha na Série D. O Motoclube enfrenta um momento crítico na Série D do Brasileirão 2024, com a necessidade urgente de recuperação após a queda na tabela de classificação. A próxima partida contra o Águia de Marabá é vista como uma oportunidade de ouro para o time voltar aos trilhos e reconquistar a confiança da torcida. A preparação e a estratégia adotadas durante a semana serão determinantes para o desempenho no próximo jogo. É isso aí, Solon Vieira. Abraço e até amanhã aqui no nosso Esporte Alternativa. Muito bem, aí está, portanto, a participação da Miriam Souza, trazendo as informações da equipe do Motoclube. E agora, a opinião do seu comentarista Esporte Alternativa, o nosso querido Rodrigo Barbosa, os seus comentários em relação a toda essa situação, a equipe do Sampaio amanhã, buscando, quem sabe, né, um milagre. Mas, como eu disse, é melhor esquecer esse lado dessa questão aí da Copa do Brasil e partir, de fato, para a Série C, que agora é a prioridade. E também outras situações de Maranhão e Moto com o nosso querido Rodrigo Barbosa. Bom dia, Rodrigo! Muito bom dia, Saulo. Bom dia a você. Bom dia ao torcedor maranhense que está nos acompanhando mais uma vez no Esporte Alternativa desta terça-feira. Olha, vivemos a expectativa do segundo jogo do Sampaio Corrêa na Copa do Brasil, jogo de volta do Tricolor de São Pantaleão diante da equipe do Fluminense. Do primeiro jogo, vocês lembram que
Sampaio acabou sendo derrotado pelo placar de 2-0 no jogo, até que o Sampaio se comportou bem, mas no seu sistema defensivo, né, apesar de ter levado 2 gols, mas não conseguiu jogar. Né, pouco foi resistente a equipe do Fluminense naquela primeira partida e o Fluminense acabou ganhando pelo placar de 2-0. A expectativa agora de que o Sampaio possa se apresentar bem, né? Mas teve pouco tempo para trabalhar para esse jogo, ainda mais que mudou a comissão técnica, não vem de um jogo tão interessante diante da equipe do CSA de Alagoas, não fez um bom jogo, pouco chegou, pouco criou, muito frágil na construção das jogadas, então a expectativa é que o Sampaio possa se apresentar um pouco melhor, o que esperamos. Né, ver como vai se comportar esse Sampaio Corrêa é quase que uma incógnita, né, ainda mais que não vai ter a presença do Pimentinha, não vai ter o Ferreira, né, então a gente espera aí que o Sampaio possa fazer um jogo minimamente interessante diante do Fluminense dessa Copa do Brasil. Muito difícil, um adversário complicado que já era, ainda mais com essa vantagem que o Fluminense tem agora, vai ser muito mais dificultoso para o time boliviano. Mas vamos ver, o futebol tem das suas e é nisso que o torcedor boliviano pode se pegar. Né? Já os nossos representantes na Série D vão ter toda essa semana aí para trabalhar, o Motoclube para se recuperar da vitória até certo ponto complicada para até então lanterna da competição, Cametá 4-1, ainda mais da forma que foi, o Boto pouco jogou. Né? Então o Moto precisa se ajustar para o próximo confronto que será dentro dos seus domínios. Já o Maranhão Atlético Clube vem de uma boa vitória diante do Águia de Marabá, né? Então vai fazer agora um próximo confronto fora dos seus domínios, e aí o Vinícius Saldanha vai só implementando um pouco mais a sua filosofia diante de um trabalho, diante de um time que está bem consolidado. Então o trabalho do Vinícius Saldanha muito mais fácil do que o Pedro Yarley, apesar de que o Moto começou bem, mas acabou perdendo aí da forma que foi para o Cametá, e é isso acende um pouquinho o sinal de alerta, mas agora o jogo é dentro dos seus domínios, o Moto tem tudo para se recuperar, certo? Forte abraço e até a próxima. Legal, querido. Forte abraço, Rodrigo. Amanhã de volta dentro do nosso Esporte Alternativa. Esporte Alternativa que vai ficando por aqui. Amanhã, às 11h30 da manhã, mais uma edição do nosso programa. A todos, um forte abraço. Voltamos com o nosso Esporte Alternativa desta terça-feira, desta feita agora para falar a respeito da equipe do Maranhão, que se prepara a ter uma logística difícil, tal qual foi a logística da equipe do Motoclube na ida para Cametá. A equipe do Maranhão quer voltar à liderança da competição na sua chave ou no grupo A2, que acabou na última partida, né, vencendo a outra equipe do estado do Pará, desta feita a equipe do Águia de Marabá, e voltou então a liderar a competição. O Moto foi aí para o 4º lugar, e o Maranhão quer manter essa posição aí de liderança na sua chave, ou seja, no seu grupo. E a Miriam vai nos falar como é que está acontecendo essa situação, a Miriam de Souza nos explicando como é que a equipe do Machão da Ilha trabalha para manter essa posição e também não sofrer tanto, né, como sofreu o Motoclube na viagem para a cidade de Cametá, a 180 quilômetros da cidade de Belém, Miriam. Solon Vieira, bom dia. Um abraço em você e também no torcedor que acompanha o nosso Esporte Alternativa nesta terça-feira. Solon, o Maranhão Atlético Clube já iniciou a preparação para o confronto contra o Cametá, do Pará, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O demolidor de cartazes vem embalado após uma vitória importante contra o Águia de Marabá, também do Pará, jogando em casa no Estádio Castelão. Esse resultado colocou o time atleticano de volta à liderança do Grupo A2, um posto importante para as ambições de acesso na competição. Para o duelo contra o Cametá, que será realizado no próximo domingo, dia 26, às 4 da tarde, no Estádio Parque Bacurau, no interior paraense, o técnico Vinícius Saldanha contará com boa parte do elenco disponível e considerado titular. Nos próximos dias, a equipe deve definir a logística para a viagem ao interior paraense, garantindo que todos os detalhes estejam alinhados para o confronto. Na última partida, Saldanha fez 2 mudanças na formação. Alisson foi escalado no meio de campo substituindo Adeilson, enquanto Clecione entrou no ataque no lugar de Vinícius Barata.
Adeilson, que estava no departamento médico, já está em fase de transição e pode retornar em breve, muito embora sua presença no próximo jogo ainda não esteja confirmada. Por outro lado, o Barata pode permanecer fora para o confronto contra o Cametá. Um desfalque confirmado para o próximo jogo é o zagueiro Luiz Fernando, que recebeu o terceiro cartão amarelo no confronto anterior e, portanto, está suspenso. A tendência é que Pedro Gustavo, também zagueiro, seja o substituto natural na defesa, embora essa definição dependa dos próximos treinamentos. Com a liderança do grupo A2 em jogo, a expectativa é alta para o confronto contra o Cametá. O time do Maranhão busca consolidar sua posição no topo da tabela e dar mais um passo importante rumo à classificação para a próxima fase da Série D. A equipe tem mostrado consistência e foco, características essenciais para uma boa campanha no campeonato. O jogo no estádio Parque Bacurau promete ser disputado, e o Maranhão precisa estar bem preparado para enfrentar os desafios fora de casa. A presença de todo o elenco à disposição do técnico Vinícius Saldanha é um ponto positivo, aumentando as opções táticas e estratégicas para o confronto. A preparação intensa e cuidadosa do Maranhão para o duelo contra o Cametá reflete a seriedade com que o clube encara a Série D do Campeonato Brasileiro. Manter a liderança do Grupo A2 é fundamental para as aspirações do time, e cada partida é vista como uma batalha crucial. Com foco, disciplina e uma boa estratégia, o Maranhão espera sair do Pará com mais 3 pontos na bagagem e seguir firme na busca pelo acesso. O técnico Vinícius Saldanha fala a respeito. O Maranhão estava precisando retomar o caminho das vitórias, foi uma derrota num clássico contra o Moto, teve todo esse processo de mudança, e você sabe que aqui é coletivo, existem as mudanças. E na primeira fala, quando eu assumi, assumindo pelo convite, um chamamento, o Maranhão Atlético Clube é chamamento, principalmente pela pessoa que está à frente, o Carlos Eduardo, o França Dias, como diretor de futebol. A estrutura que o Maranhão hoje oferece para seus atletas, que é muito boa para a realidade do futebol do Nordeste. Eu fiquei surpreso quando eu cheguei, uma estrutura muito boa de trabalho. E o principal, a entrega dos jogadores. Então, nesse primeiro momento, é acolhimento. Acolhimento, eles tinham que se sentir acolhidos. E isso foi que eu tentei fazer, junto com o Fábio Nogueira, com o Iltinho, que já é de casa, campeão como treinador, campeão como atleta. E esses jogadores abraçaram desde o primeiro momento, desde a apresentação, desde o primeiro treino, abraçaram essa causa. É o início de um trabalho para a comissão técnica, mas é uma continuidade do trabalho, da entrega que esse grupo de jogadores tem, que tem uma atmosfera muito forte, um condicionamento físico muito forte, uma intensidade de jogo muito forte, bonito demais como que aconteceu hoje, começar e terminar do mesmo jeito. Isso é para um grupo que está muito bem condicionado, um grupo que quer seu lugar no difícil mundo do futebol. Solon Vieira era o que tínhamos do Maranhão Atlético para o nosso Esporte Alternativa de hoje. Obrigado, querido. Um forte abraço. Aí está, portanto, o trabalho do Vinícius Saldanha, trabalhando também, como a gente tem dito, a questão dos vestiários, o trabalho também com a cabeça da rapaziada. Ele disse que está bem. E quem sabe isso pode ser confirmado na cidade de Cametá, trazendo aí 3 pontos, confirmando então a posição, de líder deste seu grupo, o grupo A2 da Série D 2024. O intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com as coisas do Motoclube e também a opinião do nosso querido Rodrigo Barbosa. Alô, meus amigos, forte abraço, estamos começando o nosso Esporte Alternativa desta terça-feira, hoje dia 21 de maio de 2024, vamos falar aqui do Sampaio Corrêa, que já está no Rio de Janeiro, se preparando para o jogo de amanhã contra o Fluminense, a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E também a respeito do Maranhão, que já se prepara também, prepara a logística para ir para o interior do Pará, para a disputa de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. E o Motoclube, que se prepara depois da goleada sofrida lá em Cametá, se prepara para o jogo contra a equipe do Águia de Marabá, que por sua vez foi goleado pelo Maranhão na rodada passada. Bom, vamos começando o nosso programa de hoje falando da situação do Sampaio Corrêa. Todo mundo sabe, o Sampaio Corrêa, nesse momento, na minha opinião, a prioridade é
a Série C 2024. O time não vem bem na competição e então deve entrar amanhã, pelo menos é o que Marcelo vai nos falar agora a respeito dessa situação, que o Sampaio pode vir a escalar um time misto contra o Fluminense para essa partida da volta. Copa do Brasil, na minha opinião, também já era, né? O negócio agora é se preparar de fato para a Série C 2024. Marcelo, seja bem-vindo. Marcelo Souza, dentro do nosso Esporte Alternativa dessa terça-feira. Marcelo. Solon Vieira, bom dia. Solon e amigos que acompanham o nosso Esporte Alternativa. Desta terça-feira, após um empate fora de casa contra o CSA pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa já está em movimento novamente. A delegação do Tricolor deixou São Luís na manhã de ontem, segunda-feira, com destino ao Rio de Janeiro, onde enfrentará o Fluminense pela terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Zé Augusto não contará com o volante Ferreira, que está lesionado, e o atacante Pimentinha, que foi poupado. Além deles, o volante Guilherme Escuro e o lateral direito Lucas Lopes, que já atuaram por outras equipes na competição, também estão fora da partida. Com essas ausências, a tendência é que o Sampaio entre em campo como um time misto contra o Fluminense. A definição da equipe titular será feita após o treino desta terça-feira nas Laranjeiras. A expectativa é que o técnico Zé Augusto promova algumas mudanças no time, focando na recuperação de jogadores, pois o Sampaio tem um desafio importante pela Série C, já no próximo sábado, quando enfrentará o Botafogo da Paraíba em casa. Zé Augusto aguarda os resultados dos exames médicos para decidir sobre a escalação final. Em solo carioca, a equipe do Sampaio ainda realizará uma atividade na tarde desta terça-feira, nas Laranjeiras, onde finalizará sua preparação antes do confronto. Após o treino, o elenco permanecerá concentrado para a partida decisiva. O jogo contra o Fluminense está marcado para esta quarta-feira, às 19h, no Maracanã. O time carioca venceu a partida de ida por 2-0 e pode até perder por um gol de diferença para avançar na competição. Se o Sampaio Corrêa vencer por 2 gols de diferença, a decisão da vaga será definida nos pênaltis. Olha, Solon, a missão do Sampaio Corrêa é difícil, mas o time está focado e se prepara para buscar a classificação, mesmo diante das adversidades e desfalques. A torcida tricolor está confiante pelo menos em uma boa apresentação no Maracanã, com a esperança de que a Bolívia querida possa surpreender e avançar para a próxima etapa da Copa do Brasil. Afinal, milagres acontecem. Forte abraço em você e na nossa audiência do Esporte Alternativa. Pois é, Marcelo, o que a gente falou agora há pouco. Eu acho que Copa do Brasil já era. Tem que agora se concentrar na Série C, porque senão, meu amigo, aí se a coisa desandar, a vaca vai pro brejo, concorda e tudo. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouco para falar das coisas do Macão, machão da ilha, o Maranhão, que se prepara para buscar mais uma vez a liderança do grupo A2 daqui a pouquinho dentro do nosso Esporte Alternativa.